muita coisa. Eram 2 seres humanos muito bacanas. Mas, 2 anos, você olhou e falou, é hora de voltar para minha congregação? O que aconteceu? Na verdade, eu fui chamado de volta, né? Venceu. Venceu, porque aí eu pedi o afastamento, tem que ser tudo documentado. Uhum. E aí veio a carta da obediência. Ou você volta, dessa forma. Porque temos um projeto para você aqui no Seminário de Londrina, para Salvador vai para a Itália e você assume. Uhum. Ou você sai, pede o que a gente chama de exclaustração, né? Que é o desligamento e passar a ser Canção Nova efetivamente. Entendi, mas aí você não deixaria de ser padre. Não deixaria Você só deixaria de ser daquela congregação. E aí eu passaria a ser Canção Nova na época. Entendi. Mas eu fiz a opção por voltar, porque se eu não fosse Pequena Missão, eu não seria nada mais. Exato. Isso está muito claro na minha história, né? São negociações com Deus desde o primeiro dia de entrada no seminário. Certo. Desde sempre. Sempre negociando. Sim, muito bom. Sempre bom ficar claro. Sim, eu acho que você tem que ser claro. Mesmo na sua vida espiritual, você tem que ser muito claro. E eu dizia para Deus, o Senhor também tem que ser muito concreto comigo, meu objetivo. Não manda ninguém falar nada comigo. O Senhor fala direto. Manda ver, né? É assim, não preciso de intermediário, porque a nossa relação não permite isso. Entendi. O cara é serião, até com o maluco lá de cima, né? Falou, irmão, o papel é o seguinte, velho. Não manda telefone. Eu sei mexer com enxada e com careta, qualquer tua. E aí você volta pra Londrina, faz os seus trabalhos, que são tão bem reconhecidos que você vai morar na Itália. Certo. Mas eu voltei de Cachoeira Paulista com um programa, né? O qual eu apresentei por 13 anos. Um programa de TV. Um programa de TV para surdos, que foi o primeiro programa para surdos no Brasil. Mas continua sendo passado na Canção Nova. Sim. Entendi. Canção Nova. Ele era gravado em Londrina, porque ele dera autorização. Aí eu montei um estúdio em casa, de TV, na época. Encontrei uma empresa que fazia, né, o trabalho de filmagem. Comprei câmeras. Eu também era cinegrafista, produtor, apresentador. Eu fazia tudo. Né? E tinha o editor. E aí, para fazer as âncoras, né? Tinha o pessoal... Eu trabalhei com o melhor, né? Daqui de Londrina na época, que era o Sivaldo. Legal. Porque ele era Ele trabalhou 35 anos na Embratel. Legal. Né? Então, ele sabia muito bem o que estava fazendo, porque ele colocou todas as TVs do sul do país no ar, né? Então, ele tinha essa experiência e ele disse assim, eu vou fazer Irmãos que Evangeliza gratuitamente para você. Que legal, que Aí bacana. vinha quadradinho, certinho, editado, só enviava para Canção Nova e eles transmitiam. Isso a gente fez por anos. 8 anos ele trabalhou comigo. Depois eu fui para Itália. Legal. Em 2010. E como é que foi esse chamado para ir para Itália? Eu fui eleito, né? Apesar de ser uma pessoa crítica, num capítulo geral, eu fui eleito para ser ecônomo geral. Brasil, Legal. Itália, Filipinas e África. Que legal! E aí eu fui para a sede administrativa em Roma, onde eu cuidava de toda essa parte financeira, né? Dos 4 continentes, praticamente. E aí você chegou lá, eu me recordo que a congregação estava no vermelho. Bem vermelho. E fazendo eventos com o Papa. Ele conseguiu recuperar a ordem, meu. Que na época era qual? Chiquinho! Chiquinho, ele e Chiquinho são assim, você não tá entendendo. São brode? Me fala. Nós que daí você até, a gente tava conversamos. falando das libras tátil, você ia falar até disso, por isso que eu pedi pra você segurar. Então, segurei. Tá, beleza. Fui para Roma, a congregação tinha 1 milhão de euros em déficit, em dívidas. Nossa Senhora. 1 milhão de euros. era Eu não um sei quanto que é de reais, pouquinho, né? imagina euro. Meu Deus. E aí eu tive que ser o administrador. E foi muito difícil também administrar, porque eu tinha todo mundo contra mim, né? Porque eu era o padre, na visão dos italianos. Você é padre. E não é qualquer padre, né? Nós estamos falando de um padre preto, sul-americano. A xenofobia europeia tava aqui assim, né? Gritando. Voando. Mas eu sou, como eu digo, eu sou o Delci, né? A competência, né? Fora do padrão, isso aí. Eu sou o Delci. E aí, isso aqui, a gente mostra a competência pelo aquilo que a gente sabe fazer. Exato. Então, foi bem isso. Aí, comecei a organizar a casa. Organizar a casa, claro que a minha casa ficou contra mim, porque eu tive que despejar pessoas. Porque nós tínhamos 100 imóveis alugados na Itália.
Desses 100 imóveis que a gente mantinha a comunidade Brasil, Itália, Filipinas e África. Se as pessoas não pagassem os aluguéis, não tinha como manter, entendeu? E essas pessoas, elas eram amigas dos padres. Aí chegou um administrador que não é amigo. Eu não tinha amizades com essas pessoas, que eu não as conheci. Entendi. Então, qual foi o meu processo? Ir lá e negociar. Você está devendo para a pequena missão. Vamos negociar? Vamos pagar essa dívida? Porque a pequena missão continua pagando os impostos. Tipo IPTU. Lá chama-se IMO, né? Mas é o IPTU nosso aqui. Então, a gente tinha uma carga de tributos muito grande para imóveis que não estava dando, não estava frutificando, não estava dando retorno econômico. Entendi. Mas nós tínhamos uma despesa enorme. E eu comecei a negociar isso. Então, conversar com as pessoas, negociar as dívidas, né? E isso eu tive inimigos dentro da própria comunidade. Não, você não pode fazer isso, porque você é padre. Você não pode ir lá conversar com o inquilino dessa forma, como administrador. Porque... Não, aqui eu sou o administrador. Eu fui eleito para isso e eu vou fazer isso. Entendeu? E aí eu comecei as intrigas palacianas. Entende? De novo, né? De novo. Onde tem Deus, se tem crente. Não me venha com bom mocismos, não, porque o que é certo, o que é errado, e assim vai. Então, isso na administração não tem essa... É matemática, né? Óbvio. É matemática, é exata. Então, é assim, se eu tenho que pagar tanto, eu tenho que ter X tanto no caixa. Entendeu? E esse dinheiro só estava indo e não estava entrando. Falei, não, vai ter que entrar. Então, de despejar, de chamar a força pública, de entrar com o advogado. Caramba! Entendeu? E isso o padre não podia fazer. Mas você foi lá e fez porque você não era qualquer padre. Porque eu não era qualquer padre. Eu era o administrador padre. Essa era a diferença. Entendeu? Porque a missão, eu dei a vida por essa missão. Era o que eu acreditava. Entendeu? Então, eu gastei a minha vida por isso. E isso fazia parte da minha missão. Eu fui chamado para isso, entendeu? E isso foi chamado divino, eu posso dizer, tranquilamente, sem medo de errar. E aí você foi participar de um evento com o Papa Francisco que teolou essa tradução tátil. Explica pra gente. Não foi dessa forma. No dia 26 de dezembro de 2013, o Francisco tinha entrado pouco tempo. Sim. Eu escrevi uma cartinha para ele dizendo quem era Então você pegou o Papa Bento XVI ainda. Peguei o Bento XVI. Entendi. Eu digo assim que eu levei o Bento XVI lá no castelo e deixei ele lá. Porque eu acompanhei todo o processo, né? Entendi. Eu fui o último a sair da praça. Que legal! Por que eu fui o último? Quando o Papa saiu de Roma e foi para o Castelo Gandolfo, várias pessoas foram. E eu estava entre essas várias pessoas. E o que foi feito? Encontrei lá a Globo News. E a Globo... Posso falar, né? Pode, a Globo News, a repórter disse assim, o senhor não fica aqui até o último momento, quando fechar a janela, quando fechar o portão, quando a guarda baixar as armas e apagar as luzes? Eu falei, fico, porque nesse momento nós não teremos mais Papa. E eu queria que o senhor explicasse isso ao vivo para o Brasil. Olha! Gente! Ao vivo! E aí eu fiz esse âncora com eles, então fui o último a sair. Quando fechou tudo isso, aí passou a geração, né, a era Bento XVI e começou, né, a era Francisco. Nesse mesmo ano, 2013, em dezembro, eu escrevi uma cartinha para o Francisco. Sou padre Delcy, sou brasileiro, trabalho com surdos e eu gostaria de uma palavra sua, claro que eu disse vossa santidade, porque eu tinha que usar os termos técnicos, claro. Né? Do C. Vossa santidade, tivesse um encontro para 2.000 surdos, porque eu organizaria esse evento e traria essas pessoas para... O senhor está falando de uma igreja aberta, de uma igreja em saída, de uma igreja que vai para a periferia, e eu quero trazer esse povo que está na periferia da igreja, na periferia da linguagem, na periferia da catequese, para ter uma palavra sua. 26. Mandei em mãos a carta para um amigo que estava aqui de Londrina, que tinha um encontro com o Papa. Ele entregou. No dia 30 do mesmo ano de dezembro, alguém da Secretaria do Vaticano me ligou. Padre Delcy, o Papa Francisco aceitou, leu a sua carta. Caramba. E aceitou o seu convite. Estourei. Entendeu? Tranquilo.
Passou, isso foi 30 de dezembro. 30 de janeiro me ligaram de novo. Achamos uma data. Eu tinha pedido para setembro de 2014, porque era o dia do surdo. 30 de janeiro, me ligaram de novo. Olha, 2 condições. Primeiro, que você acolha também os cegos junto, nesse evento. Porque eles pediram e nós não demos. Então, seria um momento de beneficiá-los também nesse evento. E a segunda, precisa ser no dia 29 de março e não em setembro, como o senhor você tinha 2 meses. 53 dias. Meu Deus do céu. E aí eu falei, o senhor aceita ou não aceita? Se não aceitar, não tem outra data. Aceito. Tempo é curto, mas eu aceito. E aí eu, Facebook, abri, mandei um vídeo, gravei um vídeo falando, encontro com o Papa. Em 30 dias, eu tinha 10 mil pessoas. Uau! Fechei. Falei, não dá mais para ter aquele encontro com o Papa naquele espaço que eu pedi. Vou eu renegociar no Vaticano de novo. Escuta, parece que tem mais surdo e cego do que a gente imagina, hein? Eu tinha pedido a sala tal, mas não vai dar para ser na sala tal, vai precisar ser na ala Paulo VI, que é o maior salão que eles têm lá, que cabe realmente todo esse número. 10 mil pessoas, né? Aí foi. E aí o Papa veio no dia, né? Vieram essas pessoas, então eu reuni gente de 11 países. Caraca, que evento incrível! E aí eu precisei de ter todos esses intérpretes. Intérpretes com língua tátil, né? Então eu tinha 20 surdos cegos que ficaram na frente, com 20 intérpretes, porque cada um precisa do seu, né? Porque é tudo aqui nas mãos. E eu tinha mais 64 intérpretes espalhados pela aula Paulo VI, e tinha mais os intérpretes do palco ali e mais o intérprete de língua internacional, sem contar os intérpretes que estavam com seus países. Então foi assim um show de língua de sinais. Porque nós vivemos uma língua de sinais de 11 países e mais sinais internacionais. E há quantos anos que você encerrou a sua história enquanto sacerdote, deixou a sua estola e foi seguir a vida como um cidadão comum? Depois desses embates todos na Itália, em 2010 a 2016, eu voltei para o Brasil porque eu tive uma cardiopatia grave. Por causa do estresse, né? Desse trabalho todo. Acho que mais o estresse interno em relação à própria missão, né? Entendi. As contrariedades, as dificuldades dentro da própria missão, não comigo. Então, não voltei estressado comigo. Voltei estressado porque eu tive uma condição de saúde debilitada em função desse estresse vivido. Desse trabalho. Do trabalho enquanto administrador. Enquanto missionário, não. Mas enquanto administrador, sim, né? E aí eu voltei.